Olá, pessoal. Vamos aqui, então, seguir com o nosso item 2.7, letra H, que trata do importante Instituto da Equiparação Salarial. Nós vamos, agora, tratar dos requisitos para essa equiparação salarial. Lembrando do que eu disse anteriormente, para que haja equiparação, aquele que pretende ver corrigida uma injustiça salarial será denominado equiparando, que é a pessoa que busca a equiparação salarial. Mas ele tem que mostrar no processo, apontar no processo, dizer claramente em relação a quem, a qual empregado, a qual colega ele pretende ver justiça salarial. Obviamente, essa ação tem por réu o empregador, óbvio, não o colega. Claro, o colega é somente o paradigma, é somente o espelho, é somente aquele com o qual o autor equiparando quer ver a igualdade salarial, em relação àquela pessoa que serve como modelo, como paradigma para a pretendida igualdade salarial via equiparação seletista do artigo 461. Então, a lógica do Instituto gira em torno dessas figuras, equiparando paradigma, como eu já expliquei em vídeo anterior. Vamos aos requisitos. Acompanhem aí, por favor, no roteiro, que está disponível na plataforma Moodle e também está projetado na tela de vocês. Eu ainda posso mudar de ideia futuramente, dependendo, né, das argumentações, mas eu, por enquanto, percebo 6 requisitos para que se comprove a desigualdade injusta, porque é a desigualdade que é justificada, nós vamos ver isso também, para que se comprove a desigualdade injusta e para que o empregado equiparando receba os efeitos da equiparação salarial. 6 requisitos. O professor Maurício Godinho Delgado, após a reforma trabalhista, reconhece 7. Falarei sobre o requisito divergente. Bom, qual é o primeiro requisito? Básico. Identidade de funções. O trabalho de igual valor para a CLT não quer dizer que constitucionalmente devesse ser assim. Para a CLT, o primeiro requisito para que haja equiparação salarial é que equiparando e paradigma tenham desempenhado mesma função. Nós já vimos anteriormente, quando tratamos de alterações contratuais trabalhistas, nós já vimos em que consiste uma função. Uma função é um conjunto de tarefas. Então, para eu identificar uma função para fins de equiparação, o nome do cargo, o nome dado pelo empregador para aquela ocupação, não é elemento definidor. O que eu tenho que demonstrar em juízo, o que o equiparando tem que demonstrar em juízo, é que ele, equiparando, e o seu paradigma desempenharam o mesmo conjunto de tarefas. Como fazer isso? Por prova testemunhal, por prova pericial, por qualquer meio de prova admitido em direito. Vocês vão discutir isso lá no processo. Mas, para efeito aqui do 461, vamos imaginar aquele exemplo do vídeo anterior. O empregado fulano é auxiliar de serviços mecânicos.
É o que consta na carteira dele. Anotem aí, gente. Auxiliar de serviço mecânico consta na carteira dele com um salário de R$ 1.500, salário base. Mas ele vai dizer no processo que ciclano, que foi contratado como ajudante de mecânico, portanto, a denominação da função dos dois é diferente, ganha R$ 2.000. E ele, fulano, que é o equiparando, ele não se conforma com essa desigualdade. Por onde ele tem que começar a prova processual? Em que ponto se inicia o ônus probatório do fulano? Na descrição pormenorizada das tarefas dele enquanto equiparando com o ciclano, que é o seu paradigma e que ele escolheu como paradigma. Então, o que ele tem que mostrar? Bom, minhas tarefas, eu sou fulano, minhas tarefas eram abrir a oficina, vamos imaginar que ambos trabalhem em uma indústria metalúrgica ou cimenteira ou química, e eles são responsáveis pela parte mecânica, ou eles constituem parte do grupo de trabalho da mecânica da indústria, mecânica industrial. Então, ele abre a oficina, ele pega as ferramentas de trabalho, ele percorre a linha de produção, vendo se há algo a fazer, ele auxilia os mecânicos nas suas tarefas, ele interfere se houver uma emergência na linha de produção por defeito mecânico. No final do dia, ele devolve as ferramentas, fecha a oficina. Então, é claro que ele tem que levar para o processo judicial a descrição pormenorizada das tarefas a cargo dele. Então, é a primeira fase da instrução probatória. Depois, ele, fulano, que é o equiparando, tem que provar que o ciclano, que é o paradigma que ele escolheu, faz também aquele mesmo conjunto de tarefas. Ele tem que provar que substancialmente, em essência, no que é relevante, não há diferença entre ele e o seu paradigma. Convenhamos que é um ônus de prova difícil, né? Mas ok. Ele tem que se desincumbir desse ônus. Então, essa é a primeira tarefa processual do equiparando autor. Primeiro, provar as suas próprias tarefas. Não basta dizer, tem que provar. Segundo, provar que o ciclano fazia as mesmas tarefas, em essência. Não é fácil, mas ok. Nós não vamos aqui nos preocupar com o ônus probatório, nem com a dificuldade probatória. Provada a identidade de funções, deve também o autor equiparando provar que ele e o colega paradigma trabalharam para o mesmo empregador. Isso é fácil. Isso não é complicado, né? Isso é até óbvio. Eu não posso buscar equiparação salarial se o colega que eu indico como paradigma é empregado de outra pessoa. O trabalho de igual valor se mede em relação ao mesmo empregador de equiparando e de paradigma.
Eu não vou me ater aqui a uma discussão paralela a respeito disso, concernente à terceirização, grupo econômico, porque não há consenso em relação a isso, mas eu sugiro que vocês aprofundem a discussão na doutrina. Para efeito seletista do 461, ordinariamente, eu tenho que provar que o patrão de equiparando e de paradigma, o patrão é o mesmo. Muito bem. Terceiro requisito, alterado pela reforma, identidade de localidade. E aqui eu tenho que fazer um paralelo, uma reflexão histórica. Antes da reforma trabalhista, a dicção seletista era mesma localidade que era entendida, essa mesma localidade, como mesmo município ou municípios vizinhos de uma mesma região metropolitana, conforme jurisprudência sumulada do TST antes da reforma. Então, imagine que o patrão empregador do equiparando e do paradigma tivesse estabelecimentos diferentes na mesma cidade. Pense em um supermercado com filiais em diversos bairros. Todos os caixas de supermercado naquela cidade, empregados do mesmo empregador, supermercado X, todos deveriam receber igual salário. E aí o patrão, né, dono da reforma trabalhista, ele quis restringir o conceito, passando a dicção seletista para mesmo estabelecimento empresarial. Ou seja, ele não poderia tratar diferentemente dois caixas de supermercado da mesma loja. Mas ele poderia pagar mais para um caixa de supermercado da Zona Sul, da mesma cidade, e menos para um caixa de supermercado da Zona Norte, da mesma cidade. Desses absurdos da reforma trabalhista, desses assintes, situação, desculpem a expressão, nojenta da reforma trabalhista. E passou. Está aí o interesse do empregador em discriminar na mesma cidade, em lojas diferentes. Só que foi um grandíssimo tiro no pé, porque os artífices da reforma trabalhista, tecnicamente, são péssimos. Os próceres da reforma, tecnicamente, são beócios. E o tiro no pé decorre da dicção, ou melhor, do conceito do que seja estabelecimento empresarial. E o conceito de estabelecimento empresarial está lá no Código Civil, artigo 1142, que trata de um complexo de bens corpóreos e incorpóreos, assim também reconhecido pela ANAMATRA. O Grupo de Estudos de Direito do Trabalho, na fase de projeto de lei, já tinha dito, o GEDIT da UFOP, que o conceito de estabelecimento empresarial agora passa a exigir que o mesmo patrão pague igualmente no país inteiro e não mais no município. Ou seja, ao usar o termo estabelecimento, querendo restringir o alcance, o legislador, sem querer, ampliou. Porque, se eu estou dizendo de estabelecimento empresarial, onde quer que haja um bem do empregador, nós estamos tratando de um mesmo estabelecimento, de um mesmo complexo. Então, para nós, do GEDIT, e também para a ANAMATRA, eu digo também para ela, porque nós publicamos primeiro, o
conceito de estabelecimento empresarial quer ampliar, embora não seja essa a intenção do legislador, o conceito conseguiu ampliar a equiparação salarial, exigindo que esse supermercado pague igual salário para os seus caixas em qualquer lugar do Brasil, porque o conceito de estabelecimento empresarial é um conceito de complexo de bens, e o complexo é nacional, dependendo da situação fática. Bom, para explicar melhor, se eu for aplicar a intenção do legislador que favorece a discriminação, eu vou dizer que em cada loja pode haver um tipo diferente de padrão remuneratório que não se comunica com a outra loja, ainda que ela seja do outro lado da rua. Mas se nós formos aplicar a melhor doutrina, nós vamos dizer que ele tem que pagar igual no país inteiro. Aguardemos a jurisprudência, que afinal de contas decidirá isso. Mas enquanto aguardamos a jurisprudência, você tem que conhecer a doutrina nos dois pontos. O professor Maurício Godinho Delgado incluiu na sua doutrina posterior a 2018 um quarto requisito a cargo do empregado para comprovar, que seria contemporaneidade. Regra do parágrafo 5º do artigo 461 da CLT, que diz, da CLT reformada, que diz: a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função. Ou seja, para eu indicar o meu paradigma, eu tenho que ter trabalhado com ele no mesmo tempo. Não durante todo o tempo, mas uma parte do tempo que eu quero ver equiparação, eu tenho que provar que eu trabalhei com ele naquele mesmo período. E aí não tem problema, você pode tratar, na melhor doutrina, né, como um quarto requisito. Eu estou tratando, por enquanto, como critério de exclusão, mas dá na mesma. A diferença é só quem prova o quê. Mas ok. O professor Maurício Godinho, que é a referência básica para todos nós no Brasil, inclui, então, esse quarto requisito, que é contemporaneidade, que eu verificarei aqui como excludente. Mas a ideia é a mesma. No final das contas, no processo, a exigência, sim, sem dúvida, da contemporaneidade. Muito bem. O próximo requisito, ou os próximos 3 requisitos, são ônus probatório do patrão. Eu digo isso apenas para facilitar a explicação, gente, porque, mais uma vez, felizmente, ônus da prova não é matéria nossa. Já pensou se fosse? Nós já temos tanta matéria, se tivéssemos mais essa, tanto conteúdo nessa disciplina, felizmente não é matéria nossa. Mas eu uso para explicar. Muito bem. Se o empregado provou identidade de funções, identidade de empregador, identidade de localidade, se eu for seguir a linha do professor Maurício, se ele provou contemporaneidade, cabe ao patrão afastar a equiparação, provando não haver, entre equiparando e paradigma, mesma perfeição técnica. Vejam que há aí um aspecto subjetivo. Claramente estampado esse aspecto subjetivo no termo perfeição. E, felizmente, esse ônus probatório é do patrão, né? Porque como é que o empregado poderia provar perfeição?
Então, o que o patrão tem que dizer no processo? Dizer e provar no processo. Excelentíssimo senhor juiz, de fato, fulano recebia R$ 1.500 por mês. De fato, ciclano recebia R$ 2.000 por mês. De fato, eles praticavam as mesmas tarefas para mim, que sou o empregador, na mesma localidade, né, o mesmo estabelecimento. Mas eu posso provar que o ciclano, que é o paradigma nesse processo, trabalhava muito melhor, com mais perfeição do que fulano. E aí o patrão prova melhor perfeição técnica daquele que ganhava mais. E aí, problema dele, empregador, para construir essa prova testemunhal, pericial, documental. Se ele provar que quem ganhou mais, se ele provar que quem tinha maior salário tinha melhor perfeição, está afastada a equiparação. Aspecto subjetivo que pode ser provado em juízo e cujo ônus da prova diz respeito ao patrão. Muito bem. Próximo requisito, esse objetivo. Igual produtividade. A mesma lógica, só que no aspecto objetivo. O que o patrão dirá no processo? Excelentíssimo juiz, eu pagava R$ 2.000 para ciclano e R$ 1.500 para fulano mesmo. Os dois faziam a mesma coisa para mim no mesmo estabelecimento. Os dois tinham a mesma perfeição técnica, mas ciclano trabalhava muito mais, produzia muito mais, tinha mais intensidade, percorria a linha de produção mais rapidamente, atendia aos mecânicos muito mais prontamente, rendia mais o dia do que o fulano. E por produzir mais, ganhava mais, ainda que o salário fosse pago por unidade de tempo. Um ganhando R$ 1.500, outro ganhando R$ 2.000 por mês. Vejam aqui que eu não estou dizendo salário e produção aqui não, tá, gente? Atenção. No meu exemplo, não há salário e produção. Sim, salário por unidade de tempo. Mas mesmo na unidade de tempo, esse patrão consegue provar produtividade. Como que ele vai provar? Não me interessa. Não é matéria nossa. Por testemunha, por perícia, por documento. Mas ele tem que provar que mesmo pagando por tempo, por unidade de tempo, ele pagava mais para quem produzia mais. Muito bem. Último requisito. Também alterado pela reforma. O patrão tem que provar que pagava mais para ciclano em razão de ciclano paradigma ter mais tempo do que fulano. Então, o que o patrão vai provar? E essa prova, normalmente, é documental. O que o patrão vai provar? Que pagava mais para quem está no trabalho, para ele, patrão, há mais tempo. Pago mais para quem está comigo há mais tempo. Mais tempo quanto? Parágrafo 1º do artigo 461, reformado.
mais tempo na função ou mais tempo no emprego, tanto faz. O empregador pode provar qualquer dos dois períodos. Por exemplo, o ciclano está na função de ajudante de mecânico há mais tempo do que está fulano. 3 anos a mais na função, por exemplo. Ou, no emprego, eu admiti ciclano e 5 anos depois que eu fui admitir fulano. Então, por isso, um ganha mais que o outro. Quem está há mais tempo ganha mais salário. Escolheu o legislador arbitrariamente, não tem muita lógica nessa escolha, né? Ela é arbitrária e é prerrogativa do legislador dizer isso. Vejam, quem está há mais tempo ganha mais. Quem está há menos tempo ganha menos. Valorização do tempo de casa. Ok, o legislador quis. Tanto faz, o empregador pode provar mais de 2 anos na função ou pode provar mais de 4 anos no emprego. Provando qualquer um dos dois, está afastada a equiparação salarial. Muito bem. Sejam 6, sejam 7 requisitos, e aí a contemporaneidade pode ser requisito ou excludente, tanto faz. Vistos os 6 ou 7 requisitos, vocês conseguem fazer os exercícios que estão disponíveis na plataforma Moodle, no meu site, direitodotrabalhoessencial.com.br, e no meu manual de Direito do Trabalho, segundo volume. Vocês têm exercícios lá também. O que vocês não podem é deixar de estudar esse tema, porque ele é um dos mais recorrentes, dos mais comuns na advocacia, nos concursos públicos, no exame de ordem e na minha prova. Leiam a doutrina, pesquisem a jurisprudência, façam os exercícios. No próximo vídeo eu falo dos critérios de exclusão. Estudem isso, gente. Isso é muito importante. Ficamos por aqui. Até mais. Obrigado.